Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Aqui eu tô bem, hoje eu tô em casa, voltei depois de 10 dias viajando, cansadona, porque foi uma viagem pesada, mas eu tô aqui de volta pro meu aconchego, que é aquela velha história, né? Nada como voltar para casa. E hoje eu vou falar de um tema, uma coisa bem difícil de falar, talvez uma das questões mais complicadas e que povoa a mente de homens e mulheres da meia-idade. Ah, tudo bem, isso povoa a mente do ser humano desde sempre. Mas em se tratando de fase da vida, eu acredito que quando a gente começa e entra nessa fase da meia-idade, que a gente começa a pensar no que vai ser da gente daqui para frente, nessa fase, e pensar um pouco mais no futuro, esse tema ele é um tema que fica mais próximo da nossa vida, apesar de ser considerado o oposto de vida. Eu vou falar de morte. Não, tô brincando para poder dar uma descontraída no assunto. Mas não sei vocês, mas eu realmente já me questionei várias vezes sobre o sentido da vida. Por que que eu tô aqui? Por quanto tempo eu vou estar aqui? Para onde eu vou quando eu morrer? O que que vai acontecer comigo? É claro que todo mundo vai dizer, cada um tem a sua fé, tem a sua religião, tem a sua crença, mas lá no fundo eu acredito que essa questão ela ressurja. Até porque, eu não sei com vocês, mas comigo, a morte ela parece que ronda ali a vida da gente a partir de agora. Eu até conversei uma vez com um psiquiatra, um terapeuta que eu fazia terapia, e ele me disse que na verdade não é que pessoas morrem mais próximo de você, é porque você começa a perceber mais isso. Que quando a gente é jovem, a gente sabe de pessoas que morreram próximas, conhecidos e tal, mas a gente não tem a mesma percepção. Aquilo não mexe tanto com a gente. Hoje, por exemplo, se eu for olhar na minha timeline no Facebook, eu vou ver que várias pessoas da minha timeline, várias não, mas algumas, infelizmente, já morreram. Você vê até que a gente tem dificuldade em falar, né? A gente usa a palavra faleceram. Eu não gosto dessa palavra. Para mim é objetivamente morreram. Acho que tem um pouco da história de ser jornalista. Na Folha de São Paulo, que foi um dos veículos que eu trabalhei, o manual de redação, ele orientava a não usar a palavra falecer, e sim a palavra morrer. E eu acho que, para mim, não é uma coisa o uso da palavra como é que se diz, não me choca. O que me choca, não é nem chocar, o que me deixa com a cabeça ali, pensando, questionando, é a morte em si. Será que está perto de eu morrer? Eu tenho visto que cada vez que morre alguém que eu conheço, é aquela coisa, nossa, mas ele era tão jovem, nossa, mas ela estava tão bem. Gente, eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, em que a gente começa a avaliar as coisas que a gente já fez e as coisas que a gente quer fazer e quanto tempo a gente tem para fazer. E a morte nisso, ela entra como o grande limite entre o que a gente ainda tem para fazer. Eu não sei, eu queria compartilhar isso com vocês porque eu acredito que seja uma questão relevante e uma questão que é muito levada em conta nessa fase da nossa vida. Uma fase em que a gente começa a avaliar o que a gente quer fazer. Agora, nesse momento da vida em que a morte, de alguma forma, ela está mais próxima. Vamos ser franco. Você, por exemplo, não tenho nem pai nem mãe. Pela sequência natural, caso perdido daquelas pessoas que infelizmente morrem muito jovens e que não é o ciclo natural da vida, a próxima geração, a próxima, assim, a bola da vez é a minha geração. Então, é óbvio que esse raciocínio, ele vem à tona. Então, por isso que nessa hora a gente tem que pôr a bola no chão e pensar, vamos viver? Vamos fazer coisas que nos dão alegria? Vamos passar a fazer algo menos preocupado com o que os outros vão dizer, mas sim com a minha realização? O aqui, o agora?
Eu acho que isso tem muito a ver, é muita confusão, assim, os filósofos, não é por acaso que a gente tem aí na história mundial pensadores que vão desde o período antes de Cristo até pensadores modernos que tratam desse assunto. Tem um pensador francês, Schopenhauer, que nasceu, que viveu no século XIX, morreu aos 72 anos, e ele dizia que a filosofia, a morte é a musa da filosofia. E ele tinha razão, porque a questão da morte, ela passa por todas essas reflexões que esses pensadores, durante séculos e séculos, desde que o mundo passou a produzir teorias, que os intelectuais surgiram, que aquelas pessoas passaram a refletir sobre a natureza humana, que eles refletem sobre a questão da morte. E nunca chegam a nenhuma questão. O que vai trazer esse seu, digamos, esse conforto, em tese, são as religiões, são a fé de cada um, a crença de cada um. Por isso também é muito natural que nessa nossa idade, na nossa fase, quem ainda não encontrou um caminho de espiritualidade acaba procurando, acaba se encaixando. Mas assim, e quem não tem isso? E quem não tem uma crença? Por isso a crença acaba virando meio uma coisa tão importante. Mas é uma reflexão e eu queria compartilhar com vocês. É uma daquelas loucuras e pirações que fazem a cabeça da gente nessa fase da idade dar aquela girada. A minha vive assim. Então, ao mesmo tempo que eu tô pensando na minha bochecha não cair, né, do meu cabelo ficar bonitão, de eu não ter muitas rugas e tarará, eu tô pensando numa questão tão profunda como o significado da vida e essa aterrorizante para muitos, morte. Tá bom, gente? Desculpa aí, o tema não foi ali aquela coisa para cima, mas eu tenho certeza que você também pensa sobre isso de alguma forma. E se não pensa, vai começar a pensar agora, depois de ver esse vídeo, tá bom? E olha, manda suas sugestões, fala comigo, espalhe o Pirações por aí, porque não se esqueça que o meu sonho é fazer desse canal, desse espaço, uma coisa grande, com o maior número de homens e mulheres assistindo e sugerindo e debatendo comigo questões relevantes para a nossa fase da vida, a meia-idade, tá bom? E ó, escreve lá, piraçõesdameidade@gmail.com, ou então comenta aqui no Facebook ou no YouTube, nos segue no Twitter, no Instagram, aonde você quiser. O que vale é participar e espalhar essa nossa piração, essa reflexão, essa loucura toda, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau!